Ele é um documento de texto com diversas diretrizes que orientam as pessoas em relação às condutas que devem ser realizadas. Ou seja, fixa normas que regulam o comportamento de pessoas em uma organização ou em uma empresa, né? No nosso caso, é organização. Apesar de a ética não ser coativa, ou seja, ela não tem penas legais, o Código de Éticas foi uma normativa interna de cumprimento obrigatório. Lembrando que, assim, se desrespeitar a ética, você pode sofrer penas legais se você está desrespeitando simultaneamente alguma lei. E aí ela é coativa, ela implica penas legais, sim. O capítulo 1 são as disposições preliminares. Ele possui quatro artigos, sendo o primeiro artigo sobre a quem o Código de Ética deve ser aplicado, sendo aos cirurgião-dentistas, profissionais técnicos e auxiliares e as pessoas jurídicas que exercem atividades na área da odontologia. O artigo 2 fala sobre a quem a odontologia se exerce, sendo em benefício da saúde do ser humano, da coletividade e do meio ambiente, sem discriminação. E o artigo 3 discorre sobre a obrigação do cirurgião dentista, que é dirigir ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa das políticas públicas. E aí a gente lembra um pouco aqueles conceitos do SUS, de universalidade, integralidade, preservação da autonomia individual e participação da comunidade. E, por fim, o artigo 4º dispõe sobre a natureza personalíssima da relação paciente-profissional. Natureza personalíssima é a natureza de individualidade, porque cada paciente é único, cada profissional é único, cada tratamento é único. Então, é sobre isso que o 4º artigo dispõe. Demonstra a peculiaridade que reveste a prestação de tais serviços e das demais prestações, e também da atividade mercantil. O capítulo 2 trata dos direitos fundamentais. Ele possui 3 artigos, sendo eles o artigo 5º, que trata os direitos do profissional, dentista, né? Que é diagnosticar, planejar e executar tratamentos, guardar sigilo, que entra como direito e como dever, contratar serviços de outros profissionais. Esse ponto é quando ele acha que não é competente para fazer o trabalho. Recusar-se a exercer a profissão em âmbitos inseguros, é quando, principalmente em ambientes públicos, quando ele acha que vem algum ponto que torna o ambiente insalubre, que coloca em risco a segurança do paciente. Ele pode renunciar ao atendimento por motivo de força maior. Geralmente é quando há algum desentendimento com o paciente, e aí ele pode renunciar e encaminhar o paciente a outro profissional. Ele pode recusar-se às atividades que não sejam de sua competência, e aí entra esse ponto de contratar serviços de outros profissionais, e decidir o tempo a ser dedicado, né, em cada tratamento. O artigo 6º trata das categorias técnicas e auxiliares recusarem-se a executar atividades que não sejam da sua competência técnica, ética e legal, ainda que sob supervisão do cirurgião dentista. E aí tem toda uma legislação em cima do que um auxiliar e um técnico pode fazer. E o artigo 7 constitui direitos fundamentais dos técnicos em saúde bucal e auxiliares, que é executar, sob supervisão do cirurgião dentista, os procedimentos constantes na lei, resguardar o segredo profissional e recusar-se a exercer a profissão em âmbito indevido, que é também quando estar em algum lugar insalubre, o técnico também pode se recusar a trabalhar. E o artigo 8, os
profissionais técnicos e auxiliares devem cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais, comunicando ao Conselho Regional fatos que tenham conhecimento e caracterizem possível infringência do código. Porque, geralmente, quem mais está apto a denunciar quando um dentista está infringindo um código é um técnico e auxiliar, porque é ele que está dentro do consultório com o dentista. E aí, se eles não denunciam, eles também estão desrespeitando o código de ética. E, por último, dos deveres fundamentais, o artigo 9 é citado manter regularizadas suas obrigações financeiras, né, junto aos conselhos regionais, zelar pelo desempenho ético, assegurar as condições adequadas, manter comportamento digno, manter atualizados os conhecimentos profissionais, zelar pela saúde e pela dignidade do paciente, resguardar o sigilo profissional, né, que entra em dever e em direito, promover a saúde coletiva, assumir a responsabilidade pelos atos praticados, mesmo que consentidos. Então, mesmo que se o dentista erra, mesmo que foi consentido pelo paciente ou pelo responsável legal, o tratamento, o dentista tem que responder por isso. Resguardar sempre a privacidade, tanto do profissional quanto do paciente. Comunicar aos conselhos regionais atos de infringência. E, para quem trabalha com prótese, tem que encaminhar o material ao laboratório, acompanhado de ficha específica, mantendo-os em arquivo próprio. Só isso. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos discutindo, né? E em relação a esses 3 primeiros capítulos aí, tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar, né? E até contextualizar. Uma coisa que aí fica clara, então, é que a odontologia é uma profissão que se exerce em benefício do ser humano, né? Então, a nossa obrigação no artigo 2º, né, do capítulo 1º, ele já traz isso. Então, quer dizer, uma das primeiras obrigações nossas é em relação à saúde dos nossos pacientes, né? Isso é um aspecto importante que a gente tem que frisar. A gente tem também ainda aí algumas questões. Primeiro, o código que ele se aplica não só ao dentista, vocês viram lá que ele trata da equipe como um todo, né? O auxiliar e o técnico de saúde bucal também. Então, ele traz direitos, né? Mas pontua também os deveres e as limitações da prática desses profissionais também. Nesse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, né, a gente tem aí uma questão muito importante que ele ressalta, que é a questão das condições de trabalho. Vocês viram lá que ele pontua isso, né, que a gente não deve, né, a gente tem o direito de se recusar a exercer a profissão quando a gente não tiver condições para isso. Então, a gente tem tido aí problema em relação às questões de equipamento de proteção individual, né? Isso, claro, que principalmente a nível público ou mesmo em clínicas privadas. Temos tido muito problema no sistema público de saúde, mas em clínicas privadas também, né, quem atua ou trabalha em clínicas privadas também tem esse direito de recusar. Se você não tem o EPI adequado, né, lembrando que a nossa profissão é a profissão de maior risco em relação à contaminação com SARS-CoV-2, né, que é o vírus que produz a Covid-19, então a gente não é obrigado a atender. A gente tem o direito a recusar o atendimento, tá? Isso se aplica também à saúde de um modo geral, os profissionais da medicina, né? A gente não é obrigado a exercer a profissão colocando em risco a nossa vida, né? Então, essa é uma questão aí que, nesse momento, é muito importante a gente estar falando sobre isso,
né? Em relação aí aos auxiliares e aos técnicos, a gente viu também, né, que ele tem uma limitação aí em relação às atividades que ele pode exercer, né, e que ele também não tem que fazer coisas que ele não esteja preparado tecnicamente para fazer. Ele tem o direito a recusar em fazer isso, né? E o profissional, cirurgião dentista ou dono de uma clínica, ele não pode querer impor ao profissional técnico executar procedimentos que não sejam, para os quais eles não sejam preparados, não estejam habilitados a fazer, né? Então, acho que desses 3 primeiros capítulos aí, o que eu tinha para pontuar é isso. E uma outra questão é a questão do sigilo, que vocês viram que ele, em vários, né, momentos, né, ele frisa muito essa questão do sigilo em relação ao paciente, de preservar o sigilo. Então, as coisas que você vê ali no exercício da sua profissão, você não pode, né, sair divulgando em rede social, né, comentando com outras pessoas. Isso não é uma infração ética, isso não pode acontecer, né? Não só ética, mas você pode ser penalizado, né, inclusive criminalmente, tá? Se você, né, divulgar. Daí a importância da segurança dos prontuários, que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Lembrando que o prontuário é do paciente, mas a guarda é do cirurgião dentista. Então, ele tem que assegurar, né, que esse prontuário, seja físico ou seja eletrônico, que ele não venha a público e que vai expor, né, o paciente. Porque uma série de informações que eles nos dão, né, elas só fazem sentido no contexto ali, eles só dão porque eles estão fazendo uma consulta, né, estão fazendo uma consulta, um tratamento médico, e aí é necessário passar informações que normalmente eles não passariam para outras pessoas, né? Então, os comentários que eu teria para fazer em relação a esses 3 primeiros capítulos seriam esses, né? Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Tiveram alguma dúvida? Como que foi? Tranquilo para o grupo? Eu achei tranquilo. Esses 3 primeiros capítulos eu achei bem fácil, bem assim, tranquilo de entender, porque é bem assim, preliminar, né? É bem o básico que a maioria das coisas a gente já sabia. Uhum. Mas são fundamentais, né? Eu acho que esses Uhum. 3 são muito importantes porque eles tratam de aspectos assim fundamentais para o exercício da profissão, né? Para o exercício seguro, quer dizer, o que é direito, o que é dever, né? É. E o código de ética, eu acho assim, ele muito bonito, né? Se você for ver aí, ele traz aí a questão da defesa do meio ambiente, né? Vocês colocaram até a foto de um dentista atendendo um índio, né? Uhum. A gente está vendo aí na mídia, né, a questão do meio ambiente que vem sendo tão agredido, tão desrespeitado, quer dizer, então ele traz para a gente, não só enquanto profissional, mas enquanto cidadão, né, essa questão da defesa do SUS, que a gente também tem visto a importância do SUS aí, nesse Uhum. momento de pandemia, né, e a importância da gente defender o meio ambiente contra uma série de agressões, né? Então, ele é bem amplo, né? Eu acho que ele traz também, reforça também as questões da cidadania, né? Quando ele traz essa questão da defesa do SUS, a defesa do meio ambiente, né? A defesa da nossa questão enquanto cidadãos, profissionais cidadãos, né? Eu acho que ele é um código, ele reforça a questão da cidadania também. Uhum. Alguém quer
quer pontuar alguma coisa, gente? Tá tranquilo? Sim. Tá bem tranquilo. Tá. Então, a gente pode passar para o outro grupo, ninguém tem dúvida, não? Então, vamos lá para o grupo 2. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Sem dúvidas, professor. Tá. Então, vamos para o grupo 2. Professor, o grupo 2 é o meu grupo. Amanda? Isso. Ok, Amanda. Para compartilhar a tela, a Vitória tem que tirar dela primeiro? Tem. Tem, peraí. Eu tô Sai. tentando. Onde que tira? Achou aí? Achei. Ainda tá? Tá. Agora Não, saiu. saiu. Saiu? Ah, então tá Saiu. bom. Agora, para compartilhar, você vai lá naquela setinha para cima lá, Amanda. Tá compartilhando? Tá. Então, gente, bom dia. O meu grupo ficou responsável pelo capítulo 4 e capítulo 5. E eu já começo pedindo desculpa para o professor, porque eu não sei se ficou certo o que era para fazer, mas vamos lá. O capítulo 4 tem o objetivo de esclarecer sobre as auditorias e perícias odontológicas e discorrer sobre a infração ética destinadas a esse segmento. Deste modo, passa a ser considerada infração as seguintes atitudes. O capítulo 4 só tem um artigo, que é o artigo 10. Então, deixa de atuar quando o dentista deixa de atuar com a isenção quando designado para servir como perito ou auditor, ou ultrapassa os limites de suas atribuições ou competência. Intervir nos atos de outro profissional quando estiver na qualidade de perito ou auditor, ou fazer qualquer apreciação na presença do indivíduo examinado, reservando informações sigilosas que devem ser entregues a quem for de direito. Acumulação de prestações de serviço ao perito auditor e procedimentos terapêuticos em uma mesma entidade prestadora de serviços. Prestar serviço de auditoria ou perícia para pessoas físicas ou jurídicas que têm obrigação de se inscrever no conselho, não quer dizer que seja o conselho odontológico ou qualquer outro conselho e não tiver escrita. Quando na posição de profissional assistente negar informações odontológicas consideradas necessárias por forma da lei sobre o seu paciente. Quando na função de perito ou auditor, o profissional receber informações ou gratificação referente ao sucesso da causa. Realização ou exigência de procedimentos prejudiciais ao paciente ou profissional que forem contrários às normas de vigilância sanitária, inclusive para os fins da perícia. Se o profissional exercer a função de perito quando for parte interessada ou tenha tido participação como mandatário da parte. Ser cônjuge ou parente em linha reta ou colateral até o 2º grau. Se a parte for paciente, ex-paciente ou manteve qualquer outra relação afetiva, administrativa ou comercial que seja de comprometer a imparcialidade do perito ou auditor. O capítulo 5 fala sobre a relação com o paciente. Orienta a formulação de todo o código de ética. Afinal, o paciente é o fator principal para que haja uma prestação de serviço humano, sigilosa e que respeite as participações de cada indivíduo.
é necessário que tenha clareza e esclarecimento em todas as etapas de atendimento ao paciente. Por isso, o profissional deve sempre informar quais são os riscos, benefícios e custos para a realização do tratamento proposto. O capítulo 5 é dividido em duas seções. A primeira seção é do artigo 11, que constitui infração ética, discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, aproveitar-se de situações discorrentes da relação profissional-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou política, exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica, deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento, executar ou propor tratamento desnecessário ou para qual não seja capacitado. Abandonar paciente salvo por motivo injustificável, circunstâncias ou que serão conciliados ou os honorários e que deverá ser informado ao paciente ou ao seu responsável pela necessidade de continuidade do tratamento. Deixar de atender pacientes que procuram profissionais em caso de urgência, desrespeitar ou permitir que seja desrespeitado o paciente, adotar novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação científica, iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal, exceto em caso de urgência ou emergência, colocar profissionais técnicos ou auxiliares atos exclusivos do paciente, do cirurgião dentista, negar a prestar esclarecimento ou fornecer relatórios sobre diagnóstico e terapêutica, realizados no paciente quando pedido, executar procedimentos como técnico em prótese dentária, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e auxiliar em prótese dentária, além daqueles discriminados na lei que regulamenta a profissão e nas resoluções do Conselho Federal. Propor executar tratamento fora do âmbito da odontologia. A seção 2 trata a relação com a equipe de saúde. É composto por 2 artigos. O 12, no relacionamento entre os inscritos, seja pessoa física ou jurídicas, serão mantidos o respeito, a lealdade e a colaboração técnico-científica. O 13 constitui infração ética agenciar, aliciar ou desviar paciente de colega de instituição pública ou privada. Assumir emprego ou função sucedendo o profissional demitido ou afastado em represália por atitude de defesa de movimento legítimo da categoria ou da aplicação deste código. Praticar ou permitir que se pratique concorrência desleal. Ser conivente com erros técnicos ou infrações éticas ou com o exercício irregular da ilegal da odontologia. Negar injustificadamente colaboração técnica de emergência ou serviços profissionais a colega. Negar injustificadamente. Criticar erro técnico científico de colega ausente, salvo por meio de representação ao Conselho Regional. Explorar colega nas relações de emprego ou qualquer compartilhar honorários, descumprir ou desrespeitar a legislação pertinente no tocante às relações de trabalho entre os componentes da equipe de saúde. Ceder consultório ou laboratório sem observância da legislação pertinente e delegar funções e competências a profissionais não habilitados. É isso, gente. Eu estava meio nervosa, porque a gente não tinha definido ainda quem ia apresentar o trabalho, porque ontem o professor falou que era uma pessoa só e ninguém do grupo resolvia, e aí resolvemos de última hora que tinha que ser eu. Bom, eu vou fazer meus comentários, Amanda, mas não dava tempo de todo mundo falar, né? Porque senão ia ficar muito tumultuado, então tinha que definir um. E foi ontem que a Laís também me fez essa colocação. Então,
não tinha como todos falar, mas apresentou direitinho. E aí eu vou falar algumas questões que eu fui marcando aqui, né, que eu acho importantes. Por exemplo, na questão da auditoria, a gente viu aí, né, que o profissional, que auditor, né, que ele não pode fazer críticas ao trabalho do colega na frente do paciente, né? Você vai fazer toda a sua avaliação e vai fazer o relatório. Ele é sigiloso, né? A pessoa que você pode, esse relatório, depois a pessoa vai ter acesso a ele. Mas na frente do paciente ali, você não faz comentário, você vai preservar o colega, né? Não é ético, ele pode ser uma coisa grosseira, um erro grosseiro, mas você vai resguardar a sua opinião e colocar ela no relatório. Você não pode já manifestar isso perante o paciente, porque imagina, você tem um processo civil, né? E aí, o que você está fazendo? Você já está dando para o paciente argumento, né, para ele contestar o colega, né? E aí você tem um risco de sofrer um processo também, né? Então, essa condição do perito, ela é muito delicada. Você vai avaliar, está avaliando o trabalho de outro, e avaliar o trabalho dos outros, gente, não é tão simples assim, né? Porque a gente sabe que no momento da execução do trabalho, a gente já viu lá, na questão, quando a gente viu o prontuário, que muita coisa foi comentado, que muita coisa não depende do profissional, depende da adesão do paciente também ao tratamento, né? Então, a gente chegar e fazer um julgamento sem considerar o contexto, a gente tem que ter todas as informações. Quer dizer, às vezes o profissional orientou o paciente que ele precisava fazer manutenção, né, no caso de tratamento periodontal, que ele precisava fazer um acompanhamento periódico para manter a saúde periodontal, e aí o paciente simplesmente não fez o acompanhamento, né? Então, a gente tem que ter muito tato na hora de lidar com isso. Vocês viram que não pode receber, né? Isso é uma infração ética grave, tá? Por exemplo, né? Vamos supor que tem um processo lá civil, né? Lá no juizado de pequenas causas. Então, tipo assim, você não pode receber nenhum dinheiro por causa disso, né? Porque isso aí não seria ético. Você estaria, né, tendo um interesse em que, por exemplo, o paciente ganhasse essa causa que você iria receber. Então, não é ético. Você tem que ser, é uma coisa totalmente sem remuneração, né? Isso tem que ficar bem caracterizado. E você não pode trabalhar num lugar e ser auditor, porque isso também não é ético. Pensa para você ver, você trabalha numa empresa que você presta serviço e você mesmo faz a perícia, né? Então, isso não pode acontecer. É uma outra questão que ele frisa também. E aí, no capítulo 5, a gente vê que ele reforça aquela questão do sigilo. Ele vai reforçar novamente a questão do sigilo em relação ao tratamento do paciente, né? É aquilo que eu falei anteriormente. As informações que a gente tem enquanto profissional, normalmente a gente não teria. Às vezes o paciente vai relatar coisas muito íntimas, né? Que ele não faria para qualquer pessoa. Inclusive questão de abuso sexual, né? Imagina, no semestre atrasado, a gente teve um caso de uma escola que a gente foi avaliar as crianças que tinha um possível caso, a gente desconfiou, né, de um possível caso de abuso sexual, tá? Então, por exemplo, uma criança que está com alguma doença, como a DST, né?
na boca, com papiloma, né, ou uma verruga na boca, que são doenças que a gente sabe que são sexualmente transmissíveis, claro que você vai desconfiar, né, que ela foi abusada sexualmente, né? Agora, tem que ter, primeiro, é obrigado a informar, né, a notificar em relação a isso, para que isso seja investigado. Mas você não pode, né, sair comentando esse tipo de coisa, né? Tem que ser sigiloso, para você não expor a criança, né, não expor a família da criança de uma maneira geral. São situações que normalmente, né, as pessoas não comentam, não iriam comentar, e você vai ver e você vai ter que atuar de forma ética, notificando, que essa é a obrigação que a gente tem, né? É o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai notificar o Conselho Tutelar para que eles verifiquem, investiguem e busquem, né, se isso realmente aconteceu e se aconteceu, que tomem providência. Então, a gente lida com questões, né, muito delicadas, muito difíceis. Então, uma coisa fundamental é o sigilo. O paciente sabe que você ouviu, né, ali no momento da sua prática, fica entre você e o paciente. Não vai comentar com ninguém, não vai colocar nas redes sociais, tá? Esse negócio de rede social é muito perigoso. Inclusive esse negócio, né, de ficar mostrando caso de antes ou depois. Por quê? Porque não são todos os casos que você vai ter o mesmo índice de sucesso. Até porque, como a gente falou, o sucesso de um tratamento depende do profissional, mas depende do paciente também. Então, às vezes, você cria uma expectativa no paciente de que ele vai fazer um tratamento com você e vai ficar, né, vai ter aquela estética maravilhosa e tal, mas às vezes você não consegue ter o mesmo sucesso que você teve com outro paciente, né? Então, ficar expondo isso nas redes sociais é muito delicado. Muito delicado, porque às vezes não depende só do dentista. E aí ele traz uma outra questão também, aí no capítulo 5, que é importante a gente frisar, principalmente nesse momento de Covid, né? Que são novas técnicas sem comprovação científica. E a gente está vivenciando aí uma grande polêmica em relação à questão da cloroquina e da hidroxicloroquina, né? Vocês devem estar acompanhando a polêmica aí, né? Claro que a gente não vai prescrever, não é o caso, né? Mas vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Instigando aí a questão. Vocês prescreveriam a cloroquina e a hidroxicloroquina nesse momento? Eu não, professor. Uhum. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Eu acho que quando for para ter algum medicamento ou vacina, tem que ser muito estudado. E eu acho que a cloroquina não foi estudada o suficiente para ser uma certeza que vai dar algum resultado, sabe? Uhum. Eu acho interessante a gente procurar contextualizar, né? Vamos supor, porque a gente, ainda que não prescreva, né, os pacientes podem, porque nós somos profissionais de saúde, temos formação científica, né? Os pacientes podem nos questionar, né? Sim. Ô, professor, Hum. eu daria no caso vida ou morte. Se for a pessoa falar assim, você acha que eu posso te dar esse remédio? Aí ela, não, sim, eu aceito tomar esse remédio. Mas isso é caso de vida e morte, se não tem um remédio específico para aquela doença. O que tem aquilo ali que talvez possa ajudar, você não vai deixar de dar? Em casos graves, né? Isso, é.
Porque inicialmente a gente tinha um protocolo que era para casos graves, né? Mas, por exemplo, aqui seria mais como prevenção, né? É aquele paciente que chega no seu consultório e te pergunta: você acha que se eu tomar cloroquina eu não vou ter Covid? Não, nesse caso não. Agora, no caso de a pessoa já está com sintomas, Tá todo lá no remédio CTI que vem é grave, bem. né? Eu acho que apenas por comprovação científica, professor, que a própria profissão é baseada na ciência. Se você tomar uma decisão se só fora da ciência, vai contra a terra ética profissional. Eu também sou dessa opinião, né? E o que a gente está vendo no nosso código de ética aí é que tem que seguir, né, aquilo que é comprovado cientificamente, né, Matheus? E ainda que a gente não prescreva, o paciente ele confia no dentista, né? Nós temos fé pública, né? Ele pode nos questionar. E aí acho que a colocação do Ulisses, ela foi interessante também, por quê? Porque é lógico que no caso de um paciente no CTI muito grave, que já se tentou de tudo, que não tem mais nada o que fazer, é uma tentativa, né? Mas para aquele paciente que está indo no nosso consultório, que quer prevenir, né, usando cloroquina, eu acho que nós, enquanto profissionais de saúde, a nossa posição é de que a gente não pode indicar porque cientificamente a gente não tem evidência. Quem dera que tivéssemos, né? Porque se a gente tivesse evidência científica e realmente prevenisse, a gente não estaria com tantas mortes como estamos tendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, eu achei muito interessante essa colocação e quis frisar isso com vocês, porque ainda que a gente não vá prescrever, sabe, Amanda, o paciente ele pode e muitas vezes ele vai nos perguntar, né? Sim. Nós temos fé pública, né? Ele acredita que a gente, né, que nós somos profissionais, como o Matheus falou, né, que temos uma prática fundamentada cientificamente. Então, eu acho que é muito importante frisar isso. Essa questão da hidroxicloroquina, ela é bastante preocupante nesse momento, né? Eu acho importante vocês, como futuros profissionais e alunos, né, de uma faculdade de odontologia, pensarem nisso e terem essa noção, né? Então, acho vocês verem como que o código de ética profissional ele é bonito, né? Por isso que a gente vê essa questão de profissionais com formação em medicina, muitas vezes não quererem ficarem no ministério ou saírem porque não concordam com um procedimento que não tem, né, segurança científica, né? Não tem respaldo científico, né? Então é muito complicado, porque o profissional do código de ética dele já vem falando que a nossa prática ela tem que estar fundamentada em técnicas que sejam cientificamente comprovadas, né? Professor, Bom, agora eu oi. fiquei com uma dúvida. No caso da pessoa, que nem o caso do Ulisses, que ele falou, da pessoa já tá no CTI. Aí, Sim. qual que é o Casos caminho que graves. seria melhor para o cirurgião dentista seguir? É o Oi? da, por exemplo, de dar o remédio para o paciente e causar uma eutanásia, o paciente poder até perder a vida, ou de não medicar e o paciente poder perder a vida do mesmo jeito? Pois é. Então, isso aí, o paciente nessa condição já provavelmente não vai ser ele que vai decidir mais, né? Porque o paciente, quando ele está numa condição muito grave, ele já vai estar entubado, inconsciente. Essa decisão vai ser de quem, você acha? Dos familiares. Dos familiares. Dos familiares. Então, aí vai depender do julgamento clínico do médico, né?
ele vai ter que discutir com essa família. Não, olha, não há mais nada que a gente possa tentar. Então, o paciente, a saturação dele está lá embaixo, né? O normal é em torno de 95, a saturação dele está 30, por exemplo, né? Não tem perspectiva nenhuma, já está com trombo, já teve uma parada cardíaca, né? Então, o profissional vai ter que ter julgamento clínico e levar essa proposta para a família. E a família vai decidir. O que eu acho que é muito cruel na questão do Covid, Melina, é que a pessoa, eu falei isso um dia desses no hospital, é uma morte em solidão, né? Porque a pessoa, a partir do momento que ela chegou no hospital, ela já está com sintoma respiratório. Provavelmente ela vai para a ventilação e vai para a intubação. E aí ela para de ver qualquer pessoa da família, porque os familiares não podem visitar. Ela vai ficar ali entubada, inconsciente, ou ela vai para a cura, né, e vai conseguir sair do quadro agudo, né, como aconteceu com uma ex-aluna minha da UFMG, que ela teve, inclusive, parada cardíaca e saiu, teve cura. Ou ela vai evoluir para óbito. Então, assim, a partir do momento que ela deu entrada no hospital, ela não tem mais contato com a família. Ela vai ser entubada, ou ela vai evoluir positivamente, ou vai evoluir mal, vai a óbito, e aí também a família não vai mais vê-la, porque o caixão é lacrado, né? Entendi. Então, essa decisão ela acaba que vai ficar para a família, né? E aí a família vai avaliar. O risco ele vai existir. A postura do médico tem que ser ética de esclarecer, né, exatamente isso para a família. Quer dizer, não é um tratamento que tenha comprovação científica, mas é a única opção que a gente tem. Vocês acham que deve tentar ou não? E é uma coisa imprevisível, né? Hoje mesmo na internet mais cedo eu vi, não sei se vocês estão acompanhando o caso daquele ator da Broadway, que teve que amputar a perna por causa de trombo, né? Ele teve cura da Covid, mas amputou uma perna, né? Então, a gente não sabe qual vai ser a evolução. É uma alternativa. Mas um paciente que nos chega ao consultório, que não está nesse quadro crítico, é lógico que você está indo no consultório, ele não está com um quadro crítico, né? E nos pergunta em relação à prevenção, diante da falta de evidência científica, né? Eu acho que a nossa postura tem que ser de colocar isso para ele. Não tem evidência científica. E é totalmente diferente, porque aí ele pode tomar medicação para prevenir e acabar tendo uma arritmia cardíaca, um infarto e indo à óbito. Professor, mas essa droga ela não seria preventiva, não. Ela seria para diminuir os sintomas, não? Ela não previne. Ah, então, mas ela é tipo paliativa. Paliativa, sim, também, né? Ela pode piorar o quadro até. Entendeu? Na realidade, você não tem segurança em relação ao efeito colateral que ela vai ter. Ela pode provocar arritmia, pode provocar problemas renais, pode levar à cegueira, porque ela pode afetar a retina, né? Então, é uma droga que você não tem segurança para administrá-la. E a gente não sabe... Pode falar. A Organização Mundial da Saúde já suspendeu os testes com cloroquina, porque estudos recentes apontam o maior risco de morte. Então, assim, a Organização Mundial já está suspendendo os testes. Eu acho que, assim,
A gente não tem que ficar perder tempo com essa discussão, porque está sendo uma discussão mais política do que científica. Cientificamente não há comprovação e eu acho que a gente não deve usar. Sim, acho. E aí eu acho que nós, enquanto profissionais, né, da saúde, se questionados, eu acho que a nossa posição é exatamente essa. Não tem comprovação científica, então a gente não pode indicar, que é o que está lá no Código de Ética, né? Esse é um ponto importante da gente pensar, né? Porque, afinal de contas, o que nos vai guiar no exercício da profissão é o nosso Código de Ética. Então, acho que a nossa posição tem que ser nesse sentido, né? Ok? Alguma dúvida, gente? Não. Quem que é o próximo grupo, gente? Deixa eu olhar aqui no meu... É Amanda, Ângela e Ana Cláudia. Só que na hora da apresentação eu reparei uma coisa, que o capítulo 5 ficou tanto para o grupo das meninas agora quanto para o nosso. É? Sim. Então faz o seguinte, deixa o grupo 5... Eu vou apresentar. Pode apresentar, que aí a gente volta na discussão. Assim, eu coloquei assim, nós temos um breve resumo e de uma forma mais, não sei, só mais explicativa mesmo, entendeu? É bom que elas mostraram na íntegra, né? Porque é grande também. E aí a gente só fez um resumão mesmo. Tá, bom que a gente vê a perspectiva de vocês. Tá. Deixa eu ver, porque eu achei. Eu acho que agora vai dar certo. Já estou vendo a tela. Você tá vendo? Uhum. Então, vamos lá. O Código de Ética, né, o capítulo 5 e o 6, que ficou conosco, que o 5, onde trata sobre relacionamento com o paciente, com toda a equipe de saúde, né, onde o 5, ele possui duas seções. Na primeira, ele tem o artigo 11, né, onde apresenta 14 incisos, que são infrações éticas perante o paciente, e na seção 2, que é composto por o artigo 12 e 13, o 13 tem 9 incisos, né, onde apresenta infrações éticas perante o profissional de saúde, ok? E o 6, né, sobre o sigilo do profissional perante o paciente, documentações, enfim. Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Então, na seção 1 do capítulo 5, né, é tratado sobre o relacionamento do profissional, como eu falei, com o paciente frente às infrações que podem e devem ser evitadas no ambiente de trabalho. Então, a gente também deve conhecer sobre os conceitos de infração ética, que é definido pela discriminação, seja ela emocional, financeira e até política, né? E nessa seção são tratados diversos outros casos que podem configurar o termo de infração, tanto como exagero de diagnóstico pela falta de esclarecimentos, de riscos, custos, devido a alternativas de tratamento, e também sugerir tratamentos dispensáveis, né? Ou seja, que não nem sempre condizem com o que realmente deveria ser realizado com o paciente. Desde também que não tenha também a autorização do mesmo, né? E vale ressaltar vários tipos de infrações que não dependem do contato direto do profissional com o paciente, como também deixar de prestar o atendimento ou simplesmente abandoná-lo em meio ao procedimento. E, claro, tem algumas causas que eles falam em questão de justificação, né? Mas essas justificativas também, na verdade, mesmo tendo a justificativa, você também tem que direcionar esse paciente a um outro profissional, né? Mesmo perante a justificativa, você deve direcioná-lo a outro profissional. Cabe também ao profissional não deixar a execução de tarefas que devem ser exclusivamente feitas por eles ou por outros profissionais habilitados, né? Igual como a gente já viu casos e, como se diz, denúncias, né, de técnicos ou auxiliares fazendo até mesmo manutenção ortodôntica, né? Então, quando o profissional expõe ou destina uma atividade que é estritamente a ele, a outros funcionários, independente, né, do que seja. Aí, no caso, agora já entramos na seção 2, né, do capítulo 5, sobre o relacionamento com a equipe de saúde, seja ela caracterizada tanto por pessoa física ou jurídica, né?
Aí fala que é imprescindível o respeito de um vínculo de profissional ao seu paciente, seguindo todos os parâmetros e diretrizes legais, né, sem praticar ou permitir que pratiquem a concorrência desleal, né? Aquela questão de, como eles falam, de divulgação, que a odontologia a gente não pode, digamos assim, vender a imagem, né? E aí a profissional cometerá infração ética ou ser conivente com erros e atos ilegais perante o código, né, regulamentado da nossa profissão, enquadra como a iatrogenia, né, que é o erro técnico, né, exercício irregular ou ilegal da profissão, né, que é diferente o irregular quando o profissional não está capacitado para tal atividade, e ilegal é quando ele não tem digamos assim, a competência para estar exercendo a odontologia. E cabe ao profissional colaborar de forma técnica ao colega de profissão, e os erros técnicos cometidos por outros profissionais, eles devem ser representados ao Conselho Regional, e nunca ser discutido ou apresentado, ou mesmo relatórios, enfim, para o próprio paciente, pois, como se diz, a partir do momento que você faz um julgamento ou emitir um relatório sobre um erro, uma iatrogenia de outro profissional, tá como se você estivesse emitindo um laudo, digamos, né? Um laudo, assim, uma perícia, sendo que não somos capazes, não temos competência de estar periciando tal atividade de outro profissional, exceto em métodos, né, de forma legal, quando não é solicitado, né? E somos competentes também para tal, né? Quando a justiça delimita isso. Desculpa, parei. As relações de trabalho devem ser alinhadas tanto com a legislação trabalhista, assim como o ato de ceder consultório, laboratório, porque também tudo isso deve estar conforme a legislação, né? E as atividades pertinentes à profissão devem ser delegadas a profissionais devidamente habilitados, igual citado também, né? Que tudo vai interligando, habilitados e inscritos no Conselho Regional de sua jurisdição. Então, assim, essa parte, não só essa parte, mas toda a legislação em si, né, ela faz uma série de links com demais legislações, seja o Código de Ética do Consumidor, o Código Penal, e lógico, né, como base também, a Constituição Federal. Então, assim, ao ler, a gente vai rebuscando outras partes do direito. E agora, o capítulo 6º, desculpa, ele fala exatamente do sigilo, né? E ele conta com o artigo 14, 15 e 16, onde o 14 trata diretamente com a infração ética, né? Também. E o 15 e 16 fala sobre a quebra de sigilo. Então, assim, é considerado infração ética o quê? Revelar informações e imagens do paciente, mesmo que ele permita a sua identificação, expondo a privacidade, consentimento, responsável sem motivo justificado, né? Também infração ética, a falta de orientação por parte do cirurgião dentista aos seus colaboradores, né, quanto ao sigilo. Expor o paciente, o seu tratamento, a sua imagem em qualquer veículo de comunicação em forma de se promover. Então, isso se enquadra em infração ética, né? Mas o sigilo também não está ligado não somente à imagem, mas também o que diz respeito ao paciente, onde há casos em que a quebra de sigilo deve ocorrer como no caso. Aí tá, vamos dizer, não está ligada somente à imagem, né, igual eu falei, mas tem a parte das documentações do prontuário. E aí há as controvérsias, onde fala que pode se realizar, né, pode ocorrer a quebra de sigilo, que é como na notificação compulsória, que é o que estamos vivendo hoje com a Covid, né? A colaboração com a justiça, igual eu falei, em casos onde a pessoa atua como perito, né, que tem o perito oficial e tem aquele onde ele é solicitado, né, para avaliar o caso. A perícia, no caso, a perícia odontológica, escrita defesa, relação de fato sigiloso ou responsável quando o paciente, ele é um paciente incapaz, ele não seja por menor de idade ou até mesmo por alguma deficiência, né? E aí, a comunicação, e também tem a questão da comunicação ao Conselho Regional e autoridades sobre as condições insalubres, um ambiente não adequado para atendimento, também cabe essa quebra de sigilo, né? Onde o profissional ele tem que estar também se resguardando e resguardando o paciente, e estar comunicando ao Conselho, à unidade, às autoridades sanitárias,
sobre aquele tal ambiente de trabalho, né? E é basicamente isso, professor. Eu acho que as meninas têm alguma coisa para acrescentar. Então, vamos ouvi-las. Ângela, Ana Cláudia. Não vou falar. Ângela? A Ângela falou que não está conseguindo ligar o microfone. Espera que eu vou só parar de compartilhar. Tá, então, enquanto ela vai tentando, eu vou fazer Pronto. Pronto, Pronto, pode professor, falar. desculpa. É quando está compartilhando a tela, eu não tenho acesso. Não consigo mexer na tela. Como a Amanda falou do sigilo, dessa parte do inciso 1, um exemplo que a gente pode citar é durante a anamnese, quando o paciente está relatando informações sobre ele, sobre situações íntimas dele, você tem acesso ali a informações dele. Quando você quebra sigilo, você expõe essas informações que você obtém do paciente. Ele tem direito a ir no conselho, a te denunciar, e é aberto um processo ético contra você. Então, você também você é pego nessa infração na parte da parte do inciso 2, em questão a orientação que você deve aos seus profissionais, à sua equipe. É dever e responsabilidade nossa conscientizar nossa equipe em relação ao sigilo profissional. A partir do momento em que um ASB ou um TSB escuta qualquer informação dentro do consultório sobre o paciente, ele também tem que guardar sigilo do paciente. E caso isso seja exposto e ele seja pego no código de ética, se ele provar que isso foi negligência do profissional, que ele não alertou sobre o sigilo, não só o TSB, quanto o profissional cirurgião dentista também pode ser denunciado. A parte do inciso 3, você não só é penalizado no Código de Ética, como também no Código Penal Brasileiro, que é aquele artigo 154, que foi incluído logo depois que aconteceu aquele caso da Carolina Dickmann, que diz assim, que revelar a alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano de multa, 1 ano ou multa. O cirurgião dentista ele só pode expor imagem, prontuário do paciente para fim didático e acadêmico, quando ele é professor, né, expõe o caso em sala de aula ou em algum congresso. E nessa parte também tem o parágrafo único, que é onde você entende o que é justa causa. Que ele é composto por 5 incisos, onde tem a parte da notificação compulsória de doença, que é no caso de algumas doenças que são determinadas pelo Ministério da Saúde e pela Vigilância Sanitária, que nós somos obrigados a revelar para as autoridades sanitárias. Por exemplo, a questão que estamos vivendo agora, do Covid-19. A gente é obrigado a relatar para a autoridade sanitária. O inciso 2, a colaboração com a justiça nos casos previstos em lei. É uma questão até um pouco polêmica, porque você tem sim que colaborar com a justiça. Porém, se isso expor seu paciente a um processo criminal, você é penalizado dentro do Código de Ética. O inciso 3, perícia odontológica nos seus exatos limites. Isso é quando você é um perito e você atende o paciente que está processando um colega por um erro odontológico. Você tem que realizar a perícia, atender o paciente, e esse resultado da perícia deve ser destinado somente para as partes envolvidas no processo, ou seja, o paciente, os advogados e o juiz. Além disso, você não pode expor o paciente, é só para essas partes envolvidas mesmo no processo. O inciso 4 é estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais inscritos. Isso refere-se quando você está com um processo, você pode usar os dados do paciente como forma de defesa para você. O inciso 5º, revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. Isso é quando você quer cobrar, quando você atende um paciente,
que ele é incapaz. Você não tem como tratar de um tratamento ou tratar do diagnóstico com aquele incapaz. Quando falamos de incapaz, estamos falando de criança, adolescente ou um idoso, ou qualquer paciente que tenha uma necessidade especial. Você não tem como tratar do caso diretamente com o seu paciente, então você trata com o responsável. O artigo 15 não constitui quebra de sigilo profissional a declinação do tratamento empreendido na cobrança judicial de honorários profissionais. Isso é o exemplo quando o paciente ele não cumpre o contrato, tipo, ele abandona o tratamento e não paga os seus honorários. Aí você pode expor o caso numa cobrança judicial. Isso não vai ser quebra de sigilo profissional, porque você vai estar usando aquilo para a sua defesa no processo. O artigo 16 não constitui também quebra de sigilo profissional a comunicação ao Conselho Regional e autoridades sanitárias das condições de trabalho indignas, inseguras e insalubres. Isso foi tratado também no primeiro capítulo do Código de Ética, que é quando você presta serviço a uma instituição pública, não independente de ser pública ou privada, onde você vê que ela não oferece condições de trabalho. Aí você pode se recusar a exercer a profissão e você também pode denunciar para o Conselho e para as autoridades sanitárias, que não vai ser quebra de sigilo. E acho que é isso. Uhum. Professor, tem um ponto importante que eu queria falar, sobre o capítulo 5, né? Que muitas clínicas, geralmente quando tem um empresário, geralmente quando não é um dentista, quando a gente trabalha para alguém que eles, tipo, você faz, né, o atendimento e vamos supor que o dente não é canal. Mas aí eles falam para você, né, abrir a cavidade, fazer o tratamento, tipo, fingindo que é para poder, tipo, pegar o dinheiro. Muitas clínicas fazem isso, e muitos profissionais se submetem. Geralmente, isso acontece quando é tipo, empresário, tipo franquia, sabe? Uhum. E isso está no capítulo 5. Capítulo 5, exatamente. Que é um E tem tratamento, muitos profissionais que que é fazem. dispensável, né? Você teria outra opção, né? E aí, por uma questão de dinheiro mesmo, né? Financeira, o profissional te força o proprietário, né, da instituição, ele força o profissional dentista, né, a dar um diagnóstico para o paciente, principalmente, né, ele além de gerar um ônus econômico para o paciente, ele gera um prejuízo em termos de saúde, porque a gente sabe que um dente que é tratado endodonticamente, né, ele perde a vitalidade. E tem vezes que nem faz, tipo, finge que tá fazendo. Quem me falou isso são várias amigas minhas que formaram e que já relataram esse tipo de coisa. E cabe ao profissional não fazer, né? Porque é super antiético. É antiético. E outra coisa também, outra coisa que eu vi também na parte que eu li, eu acho que eu não sei se eu cheguei a citar. Acho que eu tentei falar o mais rápido possível. Porque tem uma parte também em que, vamos supor que um profissional, ele se nega a fazer tal ato ilícito, né? E aí, acaba que ele recebe, teoricamente, a gente sabe, né? Não só teoricamente, né? Na prática, ele recebe a punição, e muitas vezes ele é até demitido. Então, o profissional que sabendo dessa tal condição, aceitar ficar no lugar, digamos, desse profissional, ele também está entrando dentro da infração ética, né? Porque, digamos, ele está ciente das ações, né, que infringem o Código de Ética, né, que é justamente propor um tratamento o qual não é condizente também com o quadro do paciente, diagnóstico, enfim. E aí ele, digamos, se submeter a esse tal ato que não é correto, é ilícito, né? Então, o profissional que aceitar, no caso, entrar no lugar do outro, ele também está infringindo o Código de Ética. Código de Ética. Exatamente. Se um colega está
contestando, né, seja no serviço público ou privado mesmo, né, por falta de condições de trabalho, enfim, né, está com alguma pendência trabalhista com uma clínica ou no serviço público, você assumir, né, o lugar dele, você está infringindo o Código de Ética, né? Isso aí é muito claro. Eu já vivenciei uma situação dessas na minha vida profissional, né? Em que eu trabalhava numa prefeitura no interior, eu e uma colega, e teve uma mudança de gestão lá, e o prefeito queria, isso na época, lá no auge da pandemia de AIDS, né? O colega fazia extrações dentárias sem esterilizar o material, e a gente falou que não ia fazer. E aí o prefeito nos demitiu e contratou a sobrinha do colega que fazia, que era dentista, que fazia as extrações sem esterilizar material. E aí nós entramos na justiça e ganhamos. A prefeitura teve que nos indenizar, inclusive ele foi obrigado a nos chamar de volta, mas aí nós não quisemos voltar. Mas aí ele foi obrigado a nos indenizar, porque não pode. O profissional não pode assumir, né, tendo consciência de que outros colegas estão ali numa luta, né, para melhorar as condições de atendimento. Então, isso é uma infração ética também, né? Uma coisa que é muito importante do que vocês falaram é a questão do abandono do paciente, né, que a gente precisa ficar atento, porque às vezes durante o tratamento você pode ter algum conflito com o paciente, né? O paciente não segue suas orientações, né? Enfim, não vai às consultas, atrasa pagamento, né? Então, você não tem obrigação de continuar fazendo esse atendimento, vocês viram lá. Agora, é importante documentar, encaminhar esse paciente, né, para outro profissional e deixar claro que o tratamento não terminou, que precisa ser finalizado, mas que você não vai finalizá-lo porque não tem condições de terminar, né? E aí você faz um relatório, claro, né, explicando o porquê, porque o paciente vem falar. Por isso que é importante sempre registrar tudo no prontuário, né? Que o paciente falta, o paciente não segue as orientações e que você não pode se responsabilizar por aquele tratamento. Então, esse é um aspecto também, né, que a gente tem que ficar muito atento a ele, né? E não fazer isso só de forma tácita, né? Só na conversa com o paciente, não formalizar isso, né? Deixar isso bem registrado, porque você não pode adotar essa postura. Uma outra questão aí volta um pouco na questão lá que já foi falado na perícia, a questão dos erros técnicos, né? Que você tem que relatá-los para o conselho e não para o paciente. Você ficar comentando com o paciente um erro do profissional, e aí eu volto um pouco naquela questão de você não ter, muitas vezes, elementos para entender o que levou aquele erro. Aquele erro foi só do profissional? Será que foi? Ou esse paciente era um paciente que faltava, que não seguia as orientações? É uma coisa assim, né? Muitos profissionais têm uma tendência a ver um erro, e isso é muito impressionante, muito marcante na odontologia. Os médicos, eles têm mais, eles se resguardam mais em emitir uma opinião para um paciente. Na odontologia, isso não acontece muito, né? Então, a gente tem que entender o contexto que levou aquele erro também. Por que chegou àquela condição, né? Por isso que é importante
a gente relatar para o conselho, não para o paciente. Se você relata para o paciente, você já está dando subsídio para ele reivindicar alguma coisa. Isso, de maneira geral, não é bom para a classe, né? Porque é preferível que essas questões, inclusive, não que você vai ser omisso, mas é importante que elas sejam tratadas, né, a nível institucional mesmo, que você resolva isso sem que haja exposição dos colegas, né? E muitas vezes o que levou ao erro foi uma ação do próprio paciente, que era relapso com a higiene bucal, né, que não seguia as orientações. Então, é muito difícil a gente fazer esse julgamento. Então, tem que ter muito cuidado, né, em emitir, né, aí um laudo, né, em dar uma opinião para o paciente. Um laudo por escrito, você nunca deve fazer isso. Lógico que você vai fazer no contexto judicial, né, que você foi demandado a fazer uma perícia. Mas, se o paciente te pede, como já aconteceu comigo, às vezes o paciente pede. Você me dá um papel aqui falando que ele fez isso? Você fala, eu não posso fazer isso, eu só posso relatar isso ou judicialmente ou para o conselho. Eu não, pelo Código de Ética, você não pode fazer isso, né, diretamente para o paciente. Se você for demandar judicialmente ou, né, se você quer informar o conselho, porque às vezes é alguma coisa que salta aos olhos, né, que houve ali intenção de prejudicar, aí você pode fazer, mas nunca direto para o paciente. Né? Ô, professor, uma outra coisa, assim, faltando também em questão de infração, uma coisa que a gente vê muito no cotidiano, né? Que às vezes a pessoa se pergunta assim, qual foi o procedimento que você fez? Ela nunca sabe responder. Às vezes, talvez pode ser também um pouco do esquecimento do paciente, mas eu tenho observado que muitas das vezes tem dentistas que eles não informam o paciente o procedimento que vai fazer, qual que vai ser o método de trabalho, e eu vi que isso também enquadra no Código de Ética, que não só no Código de Ética, mas no Código de Defesa do Consumidor, que o paciente ele tem que estar ciente do qual procedimento que vai ser submetido, quais são os produtos, até mesmo a forma de avaliar, porque às vezes a pessoa também pode ser alérgica ao tipo, algum componente, a gente não sabe, então são vários fatores que devem ser analisados perante isso, né? E isso eu tenho observado no cotidiano. Sim, o paciente tem todo direito à informação sobre o procedimento que você vai fazer, né? Você vai executar um procedimento na boca de uma pessoa e você não vai falar aquilo que está fazendo. Então, manter o paciente informado, né? Ele participar do tratamento, aí a gente entra na questão lá do termo de consentimento livre e esclarecido também, né? Falar numa linguagem acessível, né? Explicar o que você está fazendo para que o paciente entenda o que você vai fazer e que ele participe desse planejamento também, né? Oferecer as opções de tratamento, quais são, os custos, né? Discutir e registrar tudo isso, quais foram as opções do paciente. Isso são coisas extremamente importantes. E aí, né, vou adiantar aqui para falar da questão lá das exceções, né? E aí a gente entra na questão da notificação compulsória. Né? Em tempos de Covid, a gente tem visto aí, né, na TV mesmo, alguns casos de pacientes com Covid, né, que saem para a rua, né? Isso, gente, é uma atitude, assim, criminosa. Você sabe que você tem uma doença infecto-contagiosa que não tem tratamento, você sair para a rua com o risco de transmitir isso para uma pessoa idosa, né, ou para uma pessoa que tem uma comorbidade, que pode evoluir para uma forma grave e ir a óbito, isso é muito grave, isso é um crime de saúde pública, né? E a gente tem visto aí, por exemplo, vocês viram lá a polêmica, eu estou citando muita coisa da Covid, porque é o contexto que a gente está convivendo 24 horas por dia, né? Vocês viram lá a questão da polêmica dos exames do presidente.
né, que o STF, ele obrigou a mostrar o laudo do exame, né? Por quê? Porque é uma figura pública, ele é o presidente, né? Ele sai para a rua, ele faz comícios, enfim, com as pessoas, né? E esteve numa viagem, teve contato. Quando eu dei aula lá na disciplina de propedêutica, a gente viu lá a questão da triagem, né? Então, quer dizer, teve contato com pessoas contaminadas, né? Então, é importante que ele venha a público e, sim, mostre o exame, né? Então, essa questão da notificação dos casos, ela é importante e é obrigação, né? Então, tem um rol, tem uma lista de doenças, se vocês entrarem lá no site da Vigilância Sanitária, eu acho que eu já mostrei isso para vocês, vocês vão ter acesso às doenças que são de notificação compulsória. Você é obrigado a notificar. Você tem que falar, por causa da saúde pública. Aí a gente tem que pensar que o direito da maioria, né, ele sobrepõe o individual. Quando alguma coisa pode prejudicar a maioria das pessoas, né, ele vai sobrepor ao direito individual, né? Então, nesse momento, e vocês lembraram aí já muito bem, né, a questão da Covid, porque a gente já viu na televisão, né? Teve um caso aí de um rapaz que foi para uma festa, que contaminou um tanto de gente, né? Então, a gente tem visto aí isso, né? E mesmo esses movimentos que a gente tem visto, as pessoas saem para a rua para fazer aglomeração, né? Eu vi aí na internet baile funk no final de semana. Quer dizer, isso aí as pessoas estão se colocando em risco e acabam que colocam outras pessoas em risco, né? Então, é uma coisa muito séria. Então, a gente precisa notificar, né, os casos suspeitos ou confirmados, né? Então, temos que considerar também, a gente está fazendo uma análise, mas procurando contextualizar com a realidade que a gente está vivendo aí, que é essa pandemia da Covid, né? Mais alguma colocação, gente? Não. Tá ótimo. Podemos ir para o próximo grupo? Eu vou tentar aqui compartilhar, professor. Tá, quem que é agora? É o grupo da Stephanie, Matheus. Tá, beleza. Pode ir aí, Stephanie. Deixa eu tentar, que eu tô pelo celular. Vamos ver se vai dar. Acho que o Matheus consegue. Deu? Por enquanto, não. Agora sim. Não. Não, agora apareceu. Deu. Tá. Então, o nosso grupo é Matheus, eu e a Janaína. Os nossos capítulos é o 7, o 8 e o 9. Então, o capítulo 7, ele basicamente fala, a gente fez um slide bem resumido para a gente poder explicar de forma mais objetiva e debater depois. Ele fala dos documentos odontológicos, que o cirurgião dentista ele deverá, em cada avaliação do paciente, preencher devidamente o prontuário com os dados clínicos para arquivo e auxílio clínico, sempre com o número do registro, né, do CRO, com data, assinatura de ambos, tanto do paciente quanto do profissional, até para nos resguardar de possíveis problemas, né? Que é importante o arquivamento desses documentos odontológicos. Considera-se também infração de ética negar prontuário ao paciente, não dar atestado médico ao trabalhador em horário de trabalho, expedir atestado falso, vender atestado médico, usar formulário público em clínica privada, não realizar laudo dos exames de imagem e não emitir laudo ilegível, né?
O capítulo 8, basicamente, ele fala dos honorários profissionais, que está relacionado a valores, né? O profissional dentista deverá informar ao paciente os valores de consulta e procedimentos antes de realizar qualquer um dos dois. Então, aí serão considerados também, né? Condição socioeconômica do paciente e da comunidade, o conceito do profissional, o costume do lugar, a complexidade do caso, o tempo utilizado no atendimento, o caráter de permanência, temporalidade ou eventualidade do trabalho, a circunstância em que tenha sido prestado o atendimento, o tratamento, a cooperação do paciente durante o tratamento, custo operacional e a liberdade para arbitrar seus honorários, sendo vedado, né, o avidamento profissional. Considera também infração ética, igual abusar da confiança do paciente, oferecer como brinde ou premiação seus serviços, divulgar suas consultas de forma gratuita, né? Então, também instituir cobrança através de procedimento mercantilista. E o capítulo 9 vai falar para a gente das especialidades, né? No caso de pacientes encaminhados, devemos atuar apenas na área da especialidade requisitada. Logo após, devemos reencaminhar o paciente ao dentista que o encaminhou. Não se intitular especialista sem a devida inscrição no Conselho Regional, como muita gente faz, né? Tem muitos profissionais aí que se intitulam especialistas, sem inscrição. No caso de diagnóstico ou tratamento, podemos contar com o auxílio de outro profissional dentista, né? No mais é isso, professor. A gente tentou resumir de forma mais sucinta cada um dos 3 capítulos, tanto 7, 8 ou 9, para a gente poder debater aqui. Uhum. Alguém? Pode falar. Não, fala você, pode terminar. Matheus, você quer falar? Eu não sei se ele está... Não, estou de boa. Janaína. Então, vou falar, tá? Bom, em relação ao prontuário lá, eu já falei para vocês, né, que o prontuário, ele é do paciente, né, e a guarda, e ele está sob guarda do cirurgião dentista. Sim. Então, se o paciente requisita, ele tem direito a ter uma cópia do prontuário. Você não pode recusar isso a ele. Sim. Né? Até porque ele pode precisar dessa documentação para levar para um outro profissional. Então, assim, né, você vai fazer um recibo de que você está entregando uma cópia do prontuário, conforme solicitado. Manda ele assinar, né, que foi entregue uma cópia. Manda ele assinar que foi entregue a cópia, né? A guarda é sua, está lá com a documentação toda, mas você não pode recusar isso a ele. Ele tem direito, são informações que são relativas ao tratamento, à saúde dele próprio. Então, isso é um direito do paciente, né? A questão dos atestados, a gente já viu, né, que pode, inclusive, um atestado falso, ele pode caracterizar a falsidade ideológica, e que é um crime que está previsto no Código Penal, né, que pode levar, inclusive, à reclusão do dentista. Então, ficar atento a isso. Além de que, gente, um atestado, ele é uma coisa muito séria. Né? E você tem que fazer... também. Você tem que fazer constar a finalidade dele, né? Não colocar lá para os devidos fins. Certo.
Porque quando você fala para os devidos fins, pode ser para quê? Pode ser para ir lá falar que espancou, estava lá no consultório na hora que ele estava espancando a mulher. Isso, realmente. Né? Então, sempre colocar finalidade, né, para fins escolar, para fins de trabalho, para que é aquilo que ele está querendo. Né? Ter Sim. esse cuidado. O laudo legível. Né? E aí, hoje em dia, voltamos lá naquela questão da caligrafia. Né? O importante é que as pessoas consigam ler. Hoje em dia, muitos médicos, né, eles estão imprimindo a receita, a maioria até. Tem impresso a receita, bate o carimbo, assina e te dão. Fica bem mais objetivo, né? E para evitar erro também, né? Isso. Porque aí, se você tem uma letra que a pessoa não consegue ler direito, vai lá, ela pega e te dá um medicamento totalmente diferente do que você está prescrevendo. Né? Então, é importante que seja legível esse laudo. Né? A questão dos honorários. É a questão. Né? E aí é uma questão... Tem sempre que ter passado antes, né? Resumindo assim, é muito importante informar o paciente, deixar ciente o paciente dos valores que serão cobrados, para depois não haver uma possível, né, desavença. Até tem paciente que briga, que fala, não, mas, né, tem aquele tal negócio do paciente querer até aproveitar um pouco. E se durante o tratamento ocorrer alguma mudança, que pode acontecer, né, Stefano? Pode acontecer. Isso. Às vezes um dente que você achava que não ia ser necessário fazer um tratamento endodôntico, né? Seria, por exemplo, só uma resina e tal, estava profundo, mas você, não, vou fazer uma boa proteção pulpar aqui e vai ser possível fazer uma resina. Acaba que esse dente evolui para uma endodontia. Né? Isso. Então, é outro tratamento. É outro tratamento. Valor. Então, deixar o paciente, né, ciente disso. Ó, eu vou fazer uma boa proteção pulpar, tem praticamente certeza que não vai precisar, né, mas pode acontecer e aí talvez o tratamento mude, deixar isso tudo registrado para o paciente. Né? É igual fala no inciso 4, né? A complexidade do caso, né? Por isso é o que você está falando aí. Tudo depende da complexidade, o tempo utilizado no atendimento, né? Tudo isso você vai considerar para estabelecer os seus honorários também, né? Agora, Os professor, materiais. Oi. No inciso 3, né, do artigo 19, o costume do lugar chega a ser, por ser clínica de urgência e um consultório odontológico? Pode entrar aí esse? Não, o costume do lugar por exemplo, né, determinadas regiões, determinadas cidades, você vai ter, inclusive, custos mais altos, concorda? Ah, sim. Então, por exemplo, eu tenho um consultório lá no Belvedere, naquele prédio top, enfim, né, que eu tenho uma estrutura muito mais cara, os custos geralmente são mais altos. Então, é você não cobrar um preço que a gente fala que é aviltante, né? E esse preço, ele vai seguir ali, não tem que ser necessariamente igual, mas ele segue mais ou menos o da região. Você não vai cobrar nada, né, muito destoante do que é cobrado na região, entendeu? Então, esse é o costume do lugar, né? A questão, né, de oferecer o serviço como brinde, né? Algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, aquele ator
Caio de Castro, ele colocou no Instagram uma promoção em que o brinde era era lente de contato do dentista dele. Ah, Vocês acreditam nisso? totalmente fora de ética, né? Ele, né, e o dentista, né, que Com aceitou certeza. fazer isso, né, participar dessa promoção. Né? Então, o brinde era o tratamento com o dentista dele. Sabe? Assim, é coisa de gente que não tem. Eu achei até assim, atitude de menino mesmo, um pouco irresponsável mesmo, né? É gente que não tem a mínima noção do que seja ética profissional, né? Você colocar o seu trabalho como brinde, quer dizer, é o pior tipo de marketing que eu acho que eu já vi na minha vida. Sabe? Realmente. Pega o cara, porque o cara é famoso, né? É o que vive lá nas revistas de celebridades, e faz uma parceria com ele, e aí ele coloca como brinde o seu tratamento. Eu acho que isso é uma desvalorização profissional também imensa. Sim. Né? Porque não tem como você desvalorizar mais sua profissão que fazer isso, né? Então, isso também é uma coisa muito séria, né? A questão das especialidades, né, que a gente viu aí, que você não pode divulgar uma especialidade que não está registrado, né, nela. E ele abre aí a possibilidade que a gente viu até lá na teleconsulta da interconsulta, né? De você ouvir uma segunda opinião. Sim, Né? verdade. Isso, hoje em dia, é cada vez mais comum, porque a profissão vai ficando cada vez mais especializada, e aí você ter todo o conhecimento científico sobre tudo vai ficando difícil, né? Então, assim, você pedir, ele abre esse espaço para que você ouça um outro profissional e peça uma orientação. Né? E aí eu volto um pouquinho naquela questão da teleinterconsulta, que hoje em dia é uma coisa que ficou muito frequente. Né? Eu, quando tenho algum caso que eu tenho dúvida, eu corro lá no celular, mando um WhatsApp, né, para um outro profissional que é da área, faço teleinterconsulta. Isso é errado? Não. Não é errado, isso é importante. E é uma forma, inclusive, de você se manter atualizado. Né? Você não tem que saber tudo da profissão. É uma atitude de humildade, inclusive, de valorizar o conhecimento do outro, né? Então, eu acho que é um ponto muito importante aí, que a gente tem que valorizar também. Né? Eu acho que é positivo isso, a teleinterconsulta. Alguém tem alguma dúvida até agora, gente? Vocês estão gostando de ver o código de ética? Sim. É um tema Sim. bacana. Sim, muito importante, legal, né? estamos gostando. É muito bacana, né? A gente vê que ele acrescenta muito para a gente em termos de conhecimento, né? Não conhecimento clínico direto, mas ele abre muita perspectiva para a gente compreender o exercício da profissão de uma maneira geral. Né? Olha, agora são 9h17, então eu vou dar intervalo para vocês tomar uma água, tá? Dar uma descansada e a gente volta, ok? Nós paramos no capítulo 9. Tá? Já falamos do capítulo 9, agora o próximo capítulo é o capítulo 10, ok? Voltamos às 9h40. Ok. Ok.